Olá, olá, meu povo, muito boa tarde. É com grande alegria que iniciamos o programa Cabeça de Homem, um programa feito com eles, para elas. E nada melhor do que contar com as boas-vindas do dono da casa. Obrigada, Mário. Obrigada pela oportunidade, pela confiança e pela ajuda que me tem dado. Por me mostrar caminhos, por me dar dicas, por dizer faça assim, não faça assado e pelas trocas nas nossas conversas. Enfim, esse enfim é pra você, viu? Falei de brincadeira. Bom, gente, eu sou Maiara Liberato e espero que todos os ouvintes da Rádio Metrópole 101.3 FM e do portal metro1.com.br que estão e estarão sintonizados no Cabeça de Homem nesta próxima hora tenham um momento agradável, divertido, prazeroso e de muito aprendizado. Além da rádio e do portal, outra opção para nos ouvir com maior liberdade e mobilidade é baixar o aplicativo da Rádio Metrópole FM no celular ou tablet de vocês. Desta forma, poderão ir e vir livremente, mas com os ouvidos sintonizados na gente, viu? Para participar, basta ligar 3505-5000 ou enviar sua mensagem para o estúdio através do portal metro1.com.br no Envia Sua Mensagem. Estou aguardando vocês, 3505-5000 para falar com a gente. Antes, eu gostaria também de agradecer muito a Cássio Franco e a Evandro Brandão, que abriram as portas da rádio aqui para mim, e a toda a Metrópole, que tem sido super gentil e que tem ajudado e colaborado para o projeto Cabeça de Homem. Agradeço a Dilcinho, meu técnico e ajudante multifunção, pois é ele quem vai atender as ligações. Dá um alô aí pra todo mundo, Dilcinho. Muito boa tarde, Maiara. Boa tarde a todos. Estamos juntos aqui. Na minha cabeça não passa muita coisa não, viu? Cabeça de homem é difícil, viu? Será? Vocês homens dizem que a cabeça de homem é tão fácil, mas é isso que a gente vai ver aqui, viu? Porque a mulherada não entende nada. Nada. E agora, gente, eu quero apresentar a todos vocês o meu companheiro de bancada, uma pessoa, um amigo muito especial que eu convidei para dividir as tardes de sábado comigo, com vocês, que se chama Djalma Argolo. Dá um alô para todo mundo aí, Didi. Alô, Maiara. Alô, Dilson. Prazer. E alô, o meu querido amigo, o professor Garrido, que aqui está. Eu quero dizer logo de primeira que foi com muita alegria que eu recebi o seu convite. Porque, na verdade, praticamente eu vi surgir a semente desse programa. Me recordo de uns 2 anos atrás, você na minha casa, fazendo enquete comigo, para saber como é que o homem pensava, buscando livros, ideias, naquele empenho. Tá certo que no momento eu não imaginava que fosse chegar ao programa. E hoje eu vejo a sua capacidade de realização. Você é uma pessoa determinada e que coloca algo no pensamento e vai à frente. Eu estou muito alegre por causa disso. E falar sobre homem é uma coisa interessante, porque como eu sou homem, eu me conheço. Então eu vou falar também de mim. E nesse programa eu tenho absoluta certeza que nós não vamos colocar regras, mas nós vamos ter ideias gerais, não é? Ideias estatísticas, porque as pessoas são diferentes, os homens são diferentes nas suas criações, nas suas maneiras de ser. E como terapeuta que eu sou, eu vejo essa diferença muito grande. Há pouco mesmo eu falava com Mayra a respeito de pessoas jovens que vão fazer terapia, rapazes de 20, 23, 24, 25 anos que são virgens e não são homossexuais. E interessante é isso. E outros homens que chegam e me dizem assim: Djalma, as mulheres não querem nada, eu quero casar. E as mulheres não querem. Então você já vê de logo como a coisa vai ficar, não é? Várias amigas minhas me dizem assim: Djalma, me apresenta. Eu digo, não é assim não. É um problema de terapia, eu não posso sair dizendo, nem entregando as pessoas assim. Então eu quero agradecer a você e dizer para todos que nós estamos aqui à disposição para colaborar com Maiara sobre esse assunto de cabeça de homem, como é que o homem pensa. Sim, eu estou muito feliz por você estar aqui. E uma informação é, sobretudo assim, você vai dividir com a gente a sua experiência, a sua vivência e conhecimento, gente, que não é pouco não. Quem não conhece Djalma Argolo,
Ele é terapeuta junguiano e dos bons, dos maravilhosos. É escritor também, com 23 livros publicados e mais 2 em fase de publicação. É estatístico e é um pesquisador e um estudioso quanto mais da alma humana e da evolução e do comportamento das espécies. Ele vai ter muito a colaborar aqui para o nosso crescimento intelectual. E o meu convidado de hoje é um amigo conhecido já de muita gente, uma pessoa que eu amo muito, o meu amigo do coração, professor Garrido, como ele é mais conhecido. Fala aí, Garrido, com o povo. Boa tarde, um prazer estar aqui. Eu também vi, Djalma, esse programa nascer, essas ideias começando com minha querida amiga e irmã de coração, Maiara, e dividindo com você e ela. Eu sempre falo, eu gosto de dizer isso em todas as oportunidades que tenho, o rádio é o grande divã coletivo, né? Então o rádio, ele traz uma oportunidade para as pessoas que muitas vezes não tem acesso a uma terapia, não tem acesso, e nada melhor do que a gente trabalhar o crescimento humano se divertindo, que eu acho que a grande proposta do programa é diversão e melhorar a nossa cabeça, melhorar o nosso, viver melhor, viver com mais qualidade de vida. Então acho que quem assistir vai ganhar muito e eu estou muito feliz, principalmente porque é um programa histórico, é o primeiro de uma série, então eu me sinto até importante de estar aqui. Não teria como ser diferente, Garrido. E muitas vezes eu posso me atrapalhar e chamar ele de Vitor, que é assim que eu chamo ele às vezes, que essa história surgiu um pouco através dele também, que com a minha relação com o Garrido, com a proximidade que a gente tem, ele despertou em mim a questão do desejo de conhecer um pouco mais da psicologia e me despertou para esse lado de querer conhecer um pouco mais das pessoas, que sempre que a gente conversava, e Garrido me trazia algumas questões novas, alguns conhecimentos, eu olhava para a cara dele e dizia, onde é que você aprendeu isso? E ele me dizia, isso é psicologia. E eu falava, gente, um dia ainda vou estudar isso, mas eu achava que ia ser quando eu estivesse bem mais velha, mas não adianta, quando a gente envereda por essa área e começa a tomar contato, a mosquinha pica a gente, que é muito interessante. Bom, gente, como vocês podem ver, eu estou muito bem acompanhada e tem aquele ditado que diz, se junte sempre com quem sabe mais do que você vai estar sempre aprendendo. E é isso que eu tenho feito, tenho tentado seguir esse ensinamento. Agradeço também à minha família, aos amigos e a todos que me ajudaram a chegar até aqui, ao Grupo 6 Vidas, que foi super importante na minha vida, e a todos que estão torcendo pelo projeto. Mas agora, vamos ao que interessa. Cabeça de Homem, um programa feito com eles, para elas, um programa sobre o comportamento masculino nas relações. E aí eu pergunto a você, por que falar sobre comportamento masculino? Por um motivo, mulherada e homens e público bem simples. A gente tem muito pouca coisa, muito pouco material falando sobre o universo dos homens. E uma fartura enorme. Blogs, sites, revistas, rádios, revistas impressas eletrônicas, programas de TV, falando sobre as mulheres. E além disso, o que é que a gente tem falando sobre os homens? Como é que a gente vai conseguir interagir de forma positiva e equilibrada os gêneros se a gente tem muito pouca coisa falando sobre o universo masculino e geralmente o que a gente tem é sobre uma perspectiva feminina? Agora me diga, como é que a mulherada vai conseguir interagir com propriedade, com tranquilidade, com equilíbrio, com o sexo oposto, se ela quase nada sabe o que se passa na cabeça dos homens? Porque eu digo, os homens dizem que é difícil entender a cabeça das mulheres. Eu não acho não, só de vez em quando. Mas eu quero saber, Djalma, o que é que você acha? É difícil entender a cabeça das mulheres? A mulher é fascinante. Eu acho, e trabalhando há mais de 20 anos com a cabeça das mulheres, eu fico cada dia mais entusiasmado. A mulher tem uma riqueza de raciocínio, de sentimentos, são nuances. Eu comparo sempre nesse ponto a mulher com um diamante bem lapidado, com várias inúmeras facetas. Quando você pensa que já viu todas aí, você já se perde que aparece uma faceta nova, onde ela se coloca o sentimento, porque mulher é eros. Eros é vínculo, é sentimento, é emoção. Então, enquanto o homem normalmente é logos, é pensamento, é razão, a mulher sente. E o sentir, ele não tem uma linha como tem o raciocínio. O raciocínio, ele vai sequencialmente. Enquanto que a emoção, não. A emoção abarca a realidade. Então, a mulher tem a capacidade de sentir. Eu sempre digo para os meus amigos homens, diga assim, olha, quando você for fazer alguma coisa, peça a opinião de uma mulher. E escute. Porque se você não escutar,
você pode se dar mal, porque a mulher tem uma intuição natural. Então, a cabeça da mulher é difícil, sim, porque às vezes ela quer e não quer. Quer, não quer, querendo. É uma coisa um tanto interessante nesse aspecto. A gente vai falar sobre os subtextos femininos em outro programa. Em outro programa, mas esse ponto aí você provocou. Sim, sim. E eu acho que você provocou justamente que é para fazer que os homens se manifestem. Sim, sim. E você, Garrido, a gente vai... Só uma respostazinha. É fácil ou difícil entender a cabeça das mulheres? É fácil, agora precisa que o homem conecte com o seu lado feminino. Eu queria trazer um aprofundamento dessa questão de Djalma, assim, tem um lado feminino e o lado masculino. Não tem nada a ver com homossexualidade, as pessoas fazem confusão. Tem homens que têm um lado feminino desenvolvido e que é muito bom. Aí eu complemento a questão de Djalma, assim, consulte também o seu lado feminino, que é a intuição, que é a sensibilidade, que é quando você pode pensar um pouco menos cartesianamente. E eu acho que é bom. É tirar o melhor de cada um, né? Ser um homem feminino. É, exatamente. Bom, gente, vamos lá. Então, por quê? Me digam. Agora eu quero saber, é difícil ou não é difícil, mulherada, entender a cabeça dos homens? É mais fácil ou mais difícil? Mulher ou homem, o que é mais fácil? Bom, como homem, eu acho que o homem tem a cabeça mais fácil de ser entendida. Porque o homem é muito mais objetivo. A mulher é muito mais sutil. Então, a mulher, agora, o problema é que a mulher complica a cabeça do homem. Explica isso aí, já. Agora quem complicou foi tu. Pois é, Dilcinho, agora eu quero saber. Eu quero saber. Gostei, Djalma, gostei. Como é que ela complica a cabeça do homem? Porque ela começa a imaginar o homem, o que ele pensa, como ela, mulher, pensa. Sim. E não é real. O homem, como eu disse, é logos. Ele é mais direto. Então, quando às vezes um homem diz para uma mulher, eu não lhe amo, ela chega para mim e diz assim, não, ele disse isso porque, na verdade, ele não quer assumir. Eu digo, não, ele disse apenas isso, que não lhe ama. Homens a mulher... são de Marte, mulheres são de Vênus. Né? Pois é aí que entra a questão dos subtextos. A mulher, ela nunca ouve aquela resposta objetiva, entendendo de forma objetiva. A maioria, digamos, a gente sempre quer entender o que está por trás daquela frase, daquele enunciado, daquilo que o nosso companheiro disse, quando às vezes a gente basta ouvir apenas aquela frase simples e direta. Mas é difícil, meninas. Então, aquela coisa, né? A mulher pede uma opinião, mas ela não quer ouvir a resposta. Ela só quer falar, só quer desabafar. E o homem traz seu lado cartesiano e dá a solução. Ela se revolta. Porque ela não quer a solução. No fundo, ela quer desabafar, ela quer um companheiro que possa ouvi-lo, mas não opinar. E ele conecta o lado logos e vai logo opinando, né? Meninos, ouçam isso. Rapazes, muito importante o que o professor Garrido acabou de dizer. Às vezes a gente chama vocês para poder perguntar alguma coisa, mas a gente só quer desabafar. Objeto. Não perguntem nada, não respondam nada, não deem solução. Façam assim, ó, tá Ela tudo adorar, ótimo, né? A gente vai adorar. Vai achar que vocês compreenderam tudo, que vocês deram tudo que a gente precisava saber, deram colo, compreensão, tudo, e tá tudo resolvido. E vocês não precisaram falar mais do que Dilcinho quer falar, é? Não, eu tô dizendo aqui, eu faço isso lá em minha esposa diz, você não dá atenção, porque eu fico só Mas presta atenção, é ouvindo, porque ela certo. está com os olhos vidrados e quer saber se você está escutando o que ela está falando. Tem Você isso. pode não responder, mas você precisa Vai escutar. ver no jogo, Tudinho. É porque o meu é no Xbox. Também tá querendo esculhambar o negócio, tem que prestar atenção na mulher, meu filho. Ô Maiara, Diga. agora o Garrido chamou a atenção para um ponto que nós temos que levar em conta. Carl Gustav Jung já dizia, o homem tem dentro de si uma mulher. E isso sem qualquer problema de homossexualidade ou não. É o lado feminino. É o lado feminino. Tem uma mulher, mas a mulher tem nela um arquétipo masculino. E ele tem uma passagem interessante que ele diz o seguinte, quando um homem vai discutir com mulher, na verdade, ele, na hora da discussão, é a mulher da relação. E ela é o homem da relação. Então, ela está, naquele momento, tomada por um homem, quer dizer assim, um homem inferior. E ela começa a dar a opinião dele. Ele, o homem, quando entra na discussão, ele se dá mal. Porque ele vai perder. Não tem jeito. Ele não tem argumentos. Explica isso melhor aí, Diego. Ele não tem argumentos. Ele começa a entrar na emoção.
E aí ele se perde. Quando a mulher se prepara, na verdade, para uma conversa, aí ela Não, assume quando ela começa a discutir algo, primeiro que ela já vem elaborando aquilo. Sim. E coloca para o homem. Sim. E o homem vai dar fazer a sua colocação. E ela vai usar aquelas 3 frases que são notáveis: sempre, nunca e jamais. E aí ele já perdeu completamente a discussão. E aí, Dilson, nunca discuta, escute e concorde. Você vai estar errado, mas concorde. Oxe. Mas se depois, lá na frente, quando a mulher se acalmar, você esperar um pouquinho, der uma voltinha e vier conversar com ela, mostrando exatamente, racionalmente as questões, você pode conseguir muita coisa dela. Olha o viu? negócio de se desenrolando aí. Ouviram, meninos? Muitas dicas preciosas aqui hoje no Cabeça de Homem, um programa feito com eles, para elas. E depois dessas discussões todas aqui, desses pontos levantados, o que fica fácil, na verdade, a gente perceber é que, assim, o homem, ele entende mais facilmente o outro homem. E a mulher, ela entende mais facilmente a outra mulher. Porque já está, na verdade, no nosso histórico. A mulher, ela é criada em cima de um sistema, de um histórico cultural, social, etc., a gente já traz muita coisa incutida no nosso subconsciente, que é o que fala o inconsciente coletivo, que são coisas que a gente traz sem necessariamente a gente ter passado por aquelas vivências, que são, digamos assim, as vivências que o coletivo feminino nessa história toda aí de vida passou para trás e que a gente já traz isso sedimentado na gente, né, Djalma? Explica isso melhor aí. Sem dúvida nenhuma. Aí nós vamos ter que olhar a própria evolução da raça. O homem sempre, no princípio, era o caçador. Era aquele que ia para a floresta, que ia se arriscar para dominar, para pegar a presa e trazer para casa. Enquanto que a mulher ficava na caverna. Então isso fez com que as coisas se desenvolvessem de forma interessante. Observem que o Marx dizia que no dia em que a mulher foi ficar na caverna e o homem foi caçar, essa teria sido a grande derrota do sexo feminino, porque ela ficou segregada. Porque durante muito tempo na evolução, a mulher era praticamente a figura que dominava tudo. Porque o homem sempre teve medo da mulher. A mulher pare, a mulher dá início à vida. E isso era um mistério para o homem. E o homem tinha medo disso. Por isso ele teve que dar um golpe na mulher e assumir. É quando vem o patriarcado. Nós vemos com os hebreus, nós vemos com os gregos isso acontecer. Não é? Os minoicos, por exemplo, tinham deusas mulheres predominantes. Quando chegaram os dórios e os jônios, eles subordinaram essas mulheres aos seus deuses. Foi a dominação do patriarcado. Isso daí foi a grande derrota do sexo feminino. Porque o homem se tornou o dominador e fez a repressão. Até então, na verdade, até o homem, ele sair um pouco do nomadismo e ele se sedimentar, ele não sabia que ele tinha participação ativa e importante na questão da concepção, né? Exatamente. Então, observando, quando ele se estabelece, que ele começa a ter o pasto, ele observando, na verdade, os animais, a questão da cópula, tudo, ele começa a perceber que depois de um número X de tempos que os animais, na verdade, cruzaram, que nascem bebês. E ele começa a fazer uma alusão e uma comparação da participação dele no sexo com a mulher e da concepção, e também faz uma comparação que eu não suporto, mas que vou ter que dizer, que um espermatozoide e um ele pode, na verdade, fecundar várias fêmeas, né? Mas eu não gosto dessa parte, mas eu tenho que dizer. Há um ponto interessante aí. Você veja como é o machismo, como sempre foi. Quando Zeus um dia discutia com Hera a respeito do prazer. Quem era que tinha mais prazer, o homem ou a mulher? E aí, eles, na discussão, foram chamar alguém que tinha sido homem e que tinha sido mulher. Tiresias. Tiresias era um sujeito que um dia passou por um lugar, encontrou 2 cobras que estavam juntas, fazendo sexo. E ele foi lá e matou a fêmea e virou mulher na hora. E durante muitos anos ele foi mulher. Outro dia, passando pelo mesmo lugar, ele viu o macho, matou, voltou a ser homem. Aí Zeus disse, vamos tirar a dúvida. Porque Tiresias já foi homem, Tiresias já foi mulher. Então ele conhece os 2 lados. E aí veio Tiresias e fizeram a pergunta, quem é que tem mais prazer? O homem ou a mulher? Aí Tiresias disse,
Se nós fizermos uma escala de 1 a 10, a mulher tem 9 prazeres, o homem só tem 1. Ela ficou com tanta raiva dele que cegou ele na hora. Por quê? Porque ele tinha colocado o homem como superior à mulher. Porque com um orgasmo só, com um prazer só, ele podia dar 9 para ela. Sim. Olha, absurdo, não é? Pois é, gente. Diga, Garrido. Queria só complementar o seguinte: essa coisa cultural que Djalma trouxe é muito importante, porque o machismo, né? Te vem em consultório e é muito interessante pelo seguinte: o homem chega lá, a gente ouve ainda essa coisa ridícula, né? O homem chega lá e diz assim: olha, meu filho tá pegando as moças que trabalham todas do prédio, mas não tem um que chega assim: minha filha tá danada, tá pegando os porteiros todos do prédio. Então essa coisa machista e essa coisa desigual, ela acaba dando. Eu acho que esse programa, ele vem na hora boa, Mayara, porque os antropólogos falam, né? O homem na idade no século XV, XVI, XVII, ele vivia e morria sem ver grandes novidades. E o que eu quero dizer é isso: no nosso século, no nosso tempo, tem essa característica. Djalma começou o programa falando disso: homens virgens, homens que querem casar, as mulheres que não querem. Então, sim, assunto é o que não vai faltar aqui, não é, gente? E o nosso assunto de hoje é: sexo é tudo num relacionamento? Eu fiz uma enquete e a gente daqui a pouco vai apresentar o resultado dessa enquete, mas antes eu quero ouvir vocês. Tem gente na linha. Quem tá conosco? Alô? Alô? Pois não, boa tarde, com quem eu falo? Djalma, tudo bem? Oi, Djalma, tudo bem? Temos um homônimo seu aqui no estúdio. Caralho. É Djalma Golo? Você conhece ele? Conheço de foto, assim, de verdade também. Quem não conhece na Bahia Djalma Golo? E me diga uma coisa, Djalma, o tema de hoje é: sexo é tudo no relacionamento? Pra você a resposta é sim ou não? Rapaz, eu diria que seria 70%. 70%? Agora, partindo da ideia de que sexo não é o sexo, o ato propriamente dito, mas sexualidade em si, né? O que vem antes e depois do sexo também é importante para que ele aconteça. Sim, e a sexualidade, ela não se resume apenas ao ato sexual, não. Não só as preliminares, nem as pós-liminares. Isso, muitas vezes você não tem nem o ato, mas só o lance daquela conversa, sedução, às vezes só aquele toque já vale bastante. Já vale pra mulherada, isso é muito importante. E acrescentando o que Djalma falou aí sobre o lance dos prazeres, que ele está falando do diálogo entre os deuses, que agora eu esqueci os nomes. Sim. Interessante que eu estava vendo uma reportagem, até tem esse vídeo no YouTube, dá uns 40 minutos, sobre, assim, orgasmo, eu não esqueci agora o nome do vídeo, mas o vídeo mostrava que a mulher, então ele falou dos 9 prazeres, o homem tem um só, que a mulher, o clitóris feminino, ele tem muito mais inervações do que a glande, né, do pênis do homem, e é muito mais prazeroso quando a mulher tem um orgasmo, a intensidade é muito maior do que no homem, ou seja, é um órgão tão pequeno, mas que dá um prazer muito maior, né? Achei interessante quando ele citou essa situação aí. Isso significa que tamanho não é documento, e essa pergunta vai estar inclusive no tema do próximo programa, que é a relação do homem com o pênis, e que pergunta: tamanho é documento? Uma coisa é a resposta dos homens, outra coisa é a resposta da mulherada. Obrigada, Djalma, eu espero que você participe de outras vezes conosco, porque nós queremos a intensa participação do público masculino, porque eu estou falando agora representando, digamos assim, as mulheres, né, o público feminino. Apesar de se dizer que a cabeça de homem é uma coisa muito fácil, pra gente que está do outro lado, que tem uma outra formação e uma outra forma até de pensar, social, cultural, tudo, pra gente é difícil compreender vocês, porque geralmente, uma coisa até que o Djalma falou aqui mais cedo, é que quando a gente vai falar alguma coisa pelo outro, a gente não se coloca no lugar do outro dizendo: bom, se fosse fulano pensando com a cabeça dele, como é que ele deveria fazer? Ou se fosse eu pensando com a cabeça dele. Mas a gente quer dizer assim, a gente geralmente fala assim: bom, se fosse eu, se coloca no lugar dele, sem nem pensar se aquilo é bom pra ele ou não, se seria difícil pra ele agir assim ou não. Então a gente tem que fazer um pouco esse exercício de se colocar no lugar do outro. Então, pra mulher, ainda é difícil compreender o homem, e sobretudo, com a falta de informação que está hoje vigente e que a gente tem de suprir um pedaço dessa lacuna, a gente pretende, a partir da informação, ajudar
as mulheres mesmo a compreenderem um pouco do sexo oposto para poder saber lidar com ele de uma forma geral. No início, o nosso foco vão ser relacionamentos amorosos e ou sexuais e ou afetivos, porque os relacionamentos, eles não são necessariamente uma coisa e outra, ou uma coisa ou outra, podem ser uma mescla desses três, ou de dois, ou de parte dele, mas a gente depois vai enveredar também por outras instâncias do homem, a questão do trabalho, do viver dele em sociedade, e a questão também futuramente pode vir até um outro programa que é o Cabeça de Mulher, quando a gente já esteja mais preparado. Muito bem. E queria falar alguma coisa a respeito do telefonema do rapaz, do Djalma, do meu xará. Ele falou dos 70% do sexo. Carl Gustav Jung tem uma frase muito interessante a esse respeito. Ele diz o seguinte: o homem em geral acha que o sexo vai resolver o problema dele com a mulher, que a mulher vai ficar presa a ele pelo sexo. Ele diz, de jeito nenhum, a mulher vai ficar presa pelo eros, que mulher é eros. Enquanto o homem é logos, ele acha que pela própria colocação de logos, o logos, o raciocínio, é algo que vai, é algo que tenta esmiuçar as coisas, logo é algo que se projeta para a realidade. Já o eros não, é algo que acolhe, que busca o contato. O vínculo, como você falou. O vínculo, exatamente. Então, observe isso. O homem quer ir à mulher e ele acha que o pênis dele vai resolver isso. Nós vamos conversar no próximo programa. Ele acha que ali ele vai dar muitos orgasmos a ela e que ela vai ficar presa a ele por causa disso. O homem pensa dessa forma. É preciso ter cuidado. O homem normalmente pensa assim, não são todos, mas o que nós sempre falamos aqui estatisticamente. Nós não temos regras absolutas, não é? Nós estamos falando de uma maioria que pensa assim. Acha que ele mostrando o pênis, que ele colocando, inclusive colocando calças que deixem o pênis volumoso e tal, que as mulheres vão ficar olhando, vão ficar vidradas nele. Inclusive foi o que foi colocado aí por você, que a gente vai discutir da próxima vez, o problema do tamanho, porque é grande, porque é pequeno, porque é médio, não é isso? Então é interessante pensar isso. O homem pensa muito realmente que o sexo é que vai resolver o problema dele com a mulher, quando não é isso. Tá, vamos ouvir, tem um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala? Alô? João da Pituba. Alô? Alô? Tô ouvindo, pode prosseguir. Eu queria saber o seguinte, minha parceira, na verdade eu gosto de manter relações mais de 8 vezes por semana. Tá. Enquanto que minha parceira, ela gosta de, assim, 1, 2 vezes. Eu queria saber se é normal isso, se é uma coisa complicada para a mulher querer manter mais relações ou menos durante a semana. Digo parabéns a você tá com tudo. Mas assim, tá com energia boa. Mas assim, aí vamos trazer, Djalma, para essa conversa, o Raul Seixas, né? O que eu como a prato pleno pode ser o seu veneno. Eu acho que essa combinação, essa coisa do casal, eu sempre acho que são os 3 A's de qualquer relação que deve funcionar, que é o admiração, tudo começa com admiração, a afinidade, que é a conversa, que a gente falava antes sobre isso, e atração. Então o sexo é importante, mas talvez não só o sexo. Talvez ela queira, além do sexo, ou até conversar sobre isso. Eu acho que o diálogo é uma grande alternativa para que vocês possam estar conversando e chegando a esse acordo. Qual é a média boa? A média boa é a média combinada. O que é combinado não é caro, né, Djalma? Uma coisa como mulher, então, agora eu vou falar para você, que é um homem perguntando sobre a parceira. Garrido falou sobre uma questão muito importante, que é sobre a conversa. Um dos temas nossos, inclusive, vai ser: você conversa de sexo com sua parceira? Interessante isso, porque em terapia eu já tive a oportunidade de ver que a maioria dos homens não conversam de sexo com a mulher. Não querem saber, por exemplo, se está bom ou não. E ela também não conversa com ele. A responsabilidade é dos dois. A nossa sociedade não fala sobre isso, assunto tão importante que é para ser tratado de forma natural, porque o sexo é uma coisa natural e necessária ao ser humano. E eu acho importante a gente conversar sobre isso. Só que agora a gente vai ter que dar um breakzinho pro intervalo e daqui a pouco eu respondo a sua pergunta. O ouvinte que acabou de interagir conosco. Um pouco antes dos intervalos comerciais, ele falando que, na verdade, o desejo dele de ter relações, a quantidade de relações sexuais que ele deseja ter com a esposa dele ou com a companheira dele é maior do que o desejo dela. O que eu sugiro para você é, em primeiro lugar, chamar ela para conversar, até para ver se de repente essa falta de apetite dela, ou que não seja porque de repente essa é a necessidade que ela tem, a que tem de ela,
mas você até tentar entender um pouco o que é que ela gosta, se tá bom, se não tá, se tem alguma coisa agoniando ela. Porque a mulher, quando ela não está bem consigo, ela tem alguma questão que está incomodando ela do ponto de vista emocional, ela trava. E se for alguma coisa com relação a você, que você não saiba, que ela não tenha dito, ela trava mais ainda. Então a questão do diálogo é uma coisa imprescindível nos casais, sejam eles maridos, namorados, noivos, enfim. O diálogo ele é imprescindível em qualquer relação, porque quanto mais a gente entender do outro, a gente vai poder interagir com o outro de uma forma mais positiva, mais equilibrada, com mais tranquilidade e também de uma forma mais harmoniosa. Vai ser melhor para todo mundo. Interessante, tem uma coisa aí para nós chamarmos a atenção. Como o homem pensa com relação à mulher. Para ele, o sexo é tão importante que ela deveria gostar de fazer sempre. Porque ele quer fazer 5 vezes, 7 vezes por semana, então ela deveria gostar. Ele quer 8. Quando na verdade há um problema no pensamento dele. Ele não conhece a mulher. Ele não conhece como a mulher lida com o sexo. A mulher não quer somente o sexo. Não. Ela quer o carinho, ela quer o entendimento. Então o homem está pensando errado. No caso, ele tem que começar a fazer uma crítica dele mesmo. O conhecimento dele sobre mulher, ele não conhece, não vai conhecer nunca, na verdade, não vai. Mas se esforçar um pouquinho, vai começar a entendê-la. Tem que ver a mulher. O homem geralmente só vê ele e, como você disse mesmo, não se põe no lugar do outro. O homem não se põe no lugar da mulher. E vice-versa. Mas como nós estamos falando de cabeça de homem, então o homem não se põe no lugar da mulher. O que é que efetivamente faz ela feliz? É o que? Eu deitar na cama e ter sexo com ela? Ou conversar, ou abraçar? Pois é, gente, tá na hora da gente começar a conversar com a companheira. Ouviu, meninos? Ouviu, rapazes? Maiara e Djalma, eu queria chamar a atenção nesse papo vamos trazer até a conversa de Caula da neurolinguística. O corpo fala, né? Então, às vezes a pessoa não fala, ou então você gosta de sexo, gosta, mas na ação. Então, acho que existe essa sensibilidade de sentir o outro, perceber o outro. O não verbal, ele é muito mais forte do que o verbal. Fazer empatia, né, Vitor? Fazer empatia, sentir o outro, perceber o outro. O que é que ela respondeu melhor? O que é que ela respondeu? É um tabu. Como tabu, as pessoas têm vergonha de dizer determinadas coisas e de repente o corpo fala com mais liberdade do que aquilo que a gente pode verbalizar. E a gente não fala só de forma verbal, viu, gente? Porque a linguagem corporal, ela representa assim, em torno de 55%, 55%, né? Numa comunicação. Mas a gente tem ouvinte na linha. Vamos lá, Dilcinho. Boa tarde, quem tá na linha? Boa tarde, Maiara. Núbia Cristina. Ai, lindona. Já lhe desejar sorte. Você sabe que a gente falou sobre esse projeto no final do ano passado e eu disse, olha, vai ser sucesso. Porque tudo que você abraça é com muito amor, com muita dedicação. E quando eu vi a pauta do programa e que você trazia o professor Garrido e Djalma Argolo, nossa, eu disse, não, esse primeiro realmente ela chegando com tudo, poderosa. Então, assim, muita sorte, muito sucesso. E quero dizer que você não poderia ter começado de forma melhor. Oh, lindona, obrigada. De palestras, de participar do Sintonia. Sou fã absoluta dele. Sou trabalhadora hoje do Joana de Ângeles, que tem uma linha junguiana. Me apaixonei pela psicologia como você. Hoje faz de um grupo de estudos junguianos. E realmente faltava essa pegada, sabe? De sábado. Me desejo muita sorte, muito sucesso. Que bom, eu agradeço muito, mas além de eu estar cercada por essas duas feras, eu tenho que agradecer também a energia positiva, a vibração de todo mundo como você que está torcendo pra gente aqui. Obrigada, lindona. Fica com Deus. Um beijo grande. E no horário do programa, muito feliz, né? Porque sábado à tarde e de noite o pessoal já vai e bota em prática os conhecimentos. Pois é, gente. Só lembrando, todo mundo das 3 às 4, todo sábado, podem nos ouvir ou pela 101.3 FM ou pelo portal metro1.com.br, porque a rádio também é digital, ou podem baixar o aplicativo no celular de vocês para terem mais mobilidade e assim não precisarem ficar presos a nada. Vão e vêm, contanto que estejam sintonizados com a gente. Tem mais ouvinte na linha? Vamos conversar com mais uma pessoa e daqui a pouco a gente responde a enquete. Boa tarde, quem está na linha? Boa tarde. Boa, com quem eu falo? Quer se identificar? Pode ser como anônima? Pode sim, à vontade. Diga. Esse programa é tudo de bom. Que bom. Olha, não vou elaborar porque são pessoas tão inteligentes
E vou jogar situações para que seja editado, elaborado, como seja. Tudo que foi dito aí foi no sentido positivo, no sentido da forma sexual, tem que se conversar. Sim. Quando não se conversa e não tem esses preliminares antes e depois, porque às vezes o prazer também está nessa situação. Tem uma outra coisa intrigante que eu gostaria que vocês pegassem o que eu vou falar para trabalhar. Pois As não. pessoas têm muita questão de querer falar sobre a sexualidade referindo à idade. É uma coisa que eu acho absurda. Pelo seguinte, um dia desse, eu ouvi uma pessoa comentando que o marido tinha separado da mulher, que era mais velha, para casar com uma mais nova, porque a mais nova dava o que a mais velha não dava. Lê do engano, porque a minha família toda de mulheres 60, 70 anos, sem útero, com útero, quase todo mundo tem um apetite sexual fantástico. Tem uma outra coisa. Eu conheço algumas pessoas próximas que são casadas com homens mais jovens e que têm uma atividade sexual sem usar recurso artificial, ou digo de medicamento nenhum. Fantástico. Eu acho que há uma sintonia de confiança, de querer, de se respeitar, de conversar. É isso que forma tudo. Ok, um beijo. Obrigada pelas dicas. Vocês. Querem comentar alguma coisa? Foi bom ela trazer essa questão, porque é um preconceito, né? Exatamente. As pessoas de idade, Djalma, e a gente não deve se deixar de ser descartado e se excluir. Eu acho que a sexualidade só morre quando a pessoa morre. Tem a idade que tem. Ela falou da belíssima família dela, que as pessoas ficam animadas até o fim. E é assim que deve ser. Então, acho que não há preconceito com as pessoas jovens que não têm nenhum apetite sexual, nem jeito, e pessoas que estão aí botando para quebrar, e eu falo, nunca parem de botar. Ter vontade, a idade deve ser o que menos conta. Quer falar alguma coisa, Djalma? E é verdade, hoje em dia a barreira da idade está caindo gradualmente. Ah, sim, verdade. Nós estamos vendo que está aumentando cada dia mais a longevidade. E também a longevidade não só física, no sentido de viver mais tempo, mas a longevidade sexual. Sim. Existe todo um conjunto de estudos a esse respeito. Agora, o homem, principalmente, ele sempre teve um problema. O problema de achar que a vida dele só funciona enquanto ele tem sexo ativo. Mas ele tem medo de perder isso. E às vezes ele perde porque ele tem o medo. Ele acha que vai falhar e falha. Assunto do próximo programa. Vai ser isso. Agora, é bom pensar bem que o sexo não acaba com a idade. Inclusive, sexo não é só penetração, né? Não. 90%. E as mulheres adoram as preliminares. Isso. E é muito importante, inclusive talvez até ligado ao ponto de vista sexual, a questão de dizer que a mulher tem vários orgasmos enquanto o homem tem apenas um. Boa parte das mulheres, ela goza muito mais com a questão das preliminares e da própria inervação, como foi falado do clitóris. É clítoris ou clitóris? Eu sempre me atrapalho, Djalma. Clitóris. Do clitóris, do que com a própria penetração. Porque a parte da inervação mesmo, ela é muito maior nessa parte, na verdade, do nosso aparelho sexual do que até na parte interna. O prazer é muito mais clitoriano do que vaginal, né? Pra mulher. Então, homens não se inibam, não. Vão em frente, porque os recursos são muitos. É verdade. Não só o pênis, não. É só começar a imaginar. Às vezes, pro homem falta imaginação. É a mesma coisa da gente. A mulher, pelo menos quando é mais nova, que antes dela dar o primeiro beijo, meu Deus, a mulher faz tantos testes, começa a beijar a mão, começa a beijar isso, aquilo, imaginando como vai ser o primeiro beijo. Vou ter agora lá pra trás. Dilcinho, tem gente na ouvinte na linha, né? Por favor, boa tarde. Quem fala? Boa tarde. Boa tarde. Quer se identificar ou anônima? Você não me conhece, mas pode me chamar de A. Ok, A. Conheço. Eu conheço uma que eu amo. E aí, tudo jóia, lindona? Tudo bem, Maiara. Eu gostaria de direcionar minha pergunta para os rapazes do programa. Pois não. Eu gostaria de saber se para os homens o sexo realmente é o que mais importa na relação ou isso é mito?
Posso responder a enquete, então, antes dos meninos responderem? Aliás, não, meninos respondam por vocês, que aí depois eu vou responder a enquete. Eu vou deixar o grande mestre falar depois, porque a responsabilidade dele fica maior. Mas assim, aí eu vou trazer aquela questão. Nós tivemos um ouvinte aqui que eu fiquei encantado, 8 vezes por semana ele acha pouco. Já tem outros que o apetite é menor, então acho que cada caso é um caso. E geralmente eu acho que o homem tem essa coisa, até por cultural, até por achar que é obrigação e tal. Mas eu não generalizaria, não. Eu acho que a gente pode até... Muitas vezes o homem sente a obrigação de achar que o sexo é importante para ele, e não é, mas ele acha que tem que ser. É um problema psicológico aí, muito interessante. Porque às vezes o homem é criado na ideia de que tem que satisfazer a mulher. Porque se não satisfizer a mulher, ela vai dar corno nele. Então é preciso começar a pensar isso direitinho. Não é só isso, não. E como o Garrido colocou bem, varia de pessoa para pessoa. O apetite sexual no homem, nem todo homem é aquele garanhão absoluto. Nem toda mulher também tem aquela quintura total. Então nós temos que ter conversa, como bem Maiara chamou nesse instante falando, tem que conversar. O homem tem que aprender a conversar com a mulher. Parece que ele já sabe tudo. Não sabe não. Ele tem que passar a entender a mulher. E ele também vai deitar toda hora, vamos fazer sexo? A vida vai ser somente isso? Tem uma pergunta dos filósofos assim, seu desejo é seu desejo ou é desejo do outro? Exatamente. Então acho que o autoconhecimento é a maior viagem do ser humano. Eu acho que eu tenho que me conhecer. Me esperam isso de mim enquanto homem, mas eu sou assim, Exatamente. Isso me satisfaz, aí eu saio do coletivo para o meu individual. Ou eu estou fazendo algo para satisfazer o desejo do outro e para dizer que eu sou o porradão. E eu não sou, né? Não gosto. Bem, a gente fez uma enquete durante a semana com algumas pessoas, alguns participantes, ainda não ouvintes futuros, na verdade agora atuais ouvintes, perguntando: sexo é tudo? E para nossa surpresa, 95% dos homens entrevistados disseram que não. Mas que é muito importante, que é 90%, que é 70%, que é 80%. A segunda pergunta foi: e sexo é o mais importante num relacionamento? 90% também disse não. E nesse ponto eu me choquei, porque geralmente quando as mulheres estão conversando e que a gente vê uma rodinha de meninos, de rapazes ou de homens, a gente fala: opa ali, estão falando de sexo, futebol e mulher. Sexo, futebol e mulher, não necessariamente só ligada ao sexo, mas mulher gostosa e ligada a sexo. Isso é um mito, sabe? Pois é, um mito aí, que a mulherada tem, que homem só pensa em sexo e futebol. Não, eles mostraram que não na pesquisa. Eles mostraram que não. Olha, eu contei para você outro dia, e vou repetir aqui, uma amiga minha, há muitos anos atrás, resolveu ir entrar num barzinho e pedir uma cerveja. Eu vou sentar, vou beber uma cerveja sozinha. Entrou, pediu uma cerveja e ficou observando, eram umas 5 horas da tarde, tinha uma mesa com os rapazes, com os homens, e tinha uma mesa com 2 mulheres. Ela disse que percebeu o seguinte: as 2 mulheres ficavam o tempo todo falando do filho, do marido, da casa, e levantavam e iam telefonar para casa para saber como é que estava, o que tinha feito. Os homens estavam sentados, falavam de futebol, de política, contavam piada, de vez em quando falavam de mulher, mas não falavam o tempo inteiro. Tinham outros objetivos. Sim. Tem gente na linha, Dilcinho? Olá, boa tarde, com quem eu falo? Ou anônimo? Boa tarde, meu nome é Rosângela. Oi, Rosângela, pois não, diga. Quero parabenizar pelo programa e dizer que está assim espetacular. Eu vou dar um pequeno depoimento. Eu tive um primeiro relacionamento. Sim. Fui casado com um rapaz praticamente da minha idade, que eu tenho 38 anos, e ele não tinha assim um desempenho sexual satisfatório para mim. E assim, eu sou casada agora pela segunda vez com uma pessoa de 58 anos, que é assim, excelente, e não usa Viagra. Uau, tá vendo? Gente, o Viagra natural dele é você, meu amor. Exatamente. Então não precisa de medicações. Então, idade é só preconceito. Eu quero parabenizar e boa tarde, bom final de semana. Que bom, esperamos que você sempre participe. Pode participar aqui, ligando pra gente, mandando e-mail, tá, gente? Eu já tô com a fanpage, que é o Cabeça de Homem 1. Além disso, a gente tem também o site que não está no ar ainda, mas já tem os links para o Facebook e para o Twitter, que é o cabeçadehomem.com.
cabeçadehomem.com. Daqui a 2 semanas a gente vai estar com o nosso blog pronto para poder interagir mais com vocês, até porque o intuito do Cabeça de Homem é trabalhar a questão da educação emocional, a qualidade e o bem-estar dos relacionamentos a partir do comportamento masculino nas relações. Como sempre a gente fala de homem, é inevitável a gente falar de mulher, então a gente vai trabalhar o casal, tá certo? Sempre com esse foco educativo, trabalhando a educação emocional, envolvendo a parte da psicologia. E o pensamento do homem. A partir do comportamento masculino nas relações. Porque a gente tem muita coisa, como eu disse, falando de mulher e pouca coisa falando de homem. Então, para que possa haver uma interação saudável, positiva, equilibrada entre os gêneros, é preciso e necessário que a gente entenda o outro, para que a partir daí a gente possa o quê? Interagir melhor a partir da compreensão dele. Tem ouvinte na linha, Gilcinho? Olá, boa tarde. Boa tarde. Pois não? É Julianinha. Oi, diga. Então, quero dizer primeiro, dar parabéns pelo seu programa. Obrigada. Dizer que está sendo muito legal, né, participar e escutar. Sim. Todo esse diálogo que está sendo, né, desenvolvido ao longo do programa. Sim. E assim, parece que a gente está tão aí perto que dá vontade de estar aí no meio de vocês, dialogando junto. Ah, que bom, que bom. Parabéns para vocês. Eu gostaria de comentar em relação ao ponto inicial, quando vocês começaram o programa, quando vocês falaram que da questão cultural, da questão social, sim, que permeia a vida de homens e mulheres. Tá. E eu queria comentar assim que eu acho que esse, na verdade, é o ponto central e fundamental para toda a discussão sobre a sexualidade humana. Uhum. Porque tem uma autora chamada Simone de Beauvoir, sim, que ela diz, né, uma autora feminista, que ela diz que nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Uhum. Né? E a gente pode transpor isso, né, essa fala dela também, que não se nasce homem, se transforma, se torna homem. Uhum. Né? Então, assim, dizer que a questão cultural, de fato, comanda até nos comportamentos. Sim. A gente aprende a ser mulher, a gente aprende a ser homem. Uhum. Então, quando dizem essa coisa assim de que o homem é desse jeito, tá na essência dele, ele é mais direto, ele é mais assim, agressivo, né, quer dominar as coisas, uhum, ou que diz que a mulher é mais assim, cuidadora. Então, essas questões também, elas foram sendo construídas socialmente ao longo da nossa história, enquanto espécie, em que a mulher ocupou esse lugar de cuidado e o homem ocupou esse lugar de dominador. Uhum. Né? Então, acho que todo ponto inicial começa daí, quando a gente entende que a gente se torna, que a gente se constrói. Uhum. E a nossa sexualidade também é construída. Né? Daí, sim, os homens passaram a entender que quando está num diálogo com a mulher e que ela está super falando, está querendo trazer seus sentimentos, ou discutir a relação, que para muitos é besteira, não vai levar a lugar nenhum, justamente é nesse momento que eles podem também passarem a ter outra postura diante do relacionamento. Sim, verdade, e adotar outro tipo de nisso. Comportamento. Ela né? tem muita que é o razão comportamento nisso, né? de prestar atenção, de querer se envolver no relacionamento, de querer participar, de querer fazer essa parte. Obrigada, Juliane. Muito obrigada pela sua declaração. Eu vou passar rapidinho aqui para Djalma e Garrido comentarem que a gente está chegando ao final do programa. Foi rapidinho, gente. Não deu nem para sentir. Mas eu estou muito feliz por estar aqui. Agradeço todos vocês, a audiência de todos vocês. A gente continua mais 5 minutinhos. Djalma? Ela tem razão. Se lembra que eu disse aqui, Marx dizia que no dia em que a mulher ficou na caverna e o homem foi caçar, foi a grande derrota do sexo feminino. Porque aí ela teve que se ater a questões familiares, a tomar conta de criança, a ficar com a outra conversando. Não é que aí o pessoal disse que foi fazer fofoca, coisas assim, o que não é verdade. Enquanto que o homem começou a tomar aquela posição que era ele quem mantinha a casa. Só que tem um pequeno detalhe, que no início você falou, mas eu ia falar, mas me esqueci. Quem inventou a agricultura e a criação dos animais foi a mulher. Foi a mulher. O homem observou depois, porque foi ela que ficava na caverna e verificava que nos lugares onde caíram sementes, nasceram plantas semelhantes. E pela maternidade, pelo materno, quando ela pegou algum filhote de animal e teve aquele carinho de cuidar e etc., ela começou a verificar que podia criar, como criava os filhos.
E daí, as duas grandes revoluções que fizeram o homem se tornar sedentário, foi a mulher quem fez. Sim. Porque, na verdade, no fundo, inconscientemente, a mulher queria trazer o homem para dentro de casa, para não ficar também no mato, não é? Só no inconsciente, é? Aham. E aí, Garrido, o que é que você me diz? Não, eu acho o seguinte, ela colocou muito bem, né? Eu acho que a fórmula, quem inventou a fórmula da relação ficou rico e fugiu. A gente não tem mais essa fórmula de homem. Eu acho que ele foi embora. E não tem saída não, a saída é essa, é conversar. Eu acho que o programa é um belo pretexto. Sim. Até para os caras, olha bem, eu vi um programa já tarde, vamos conversar um pouquinho. Já é um motivo, né? Já é um ponto de saída. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa estreia. Eu também, de ter vocês aqui ao meu lado. E toda a equipe, todo o pessoal que está aqui no estúdio assistindo junto. Serei ouvinte, porque eu acho que agora a gente vai sempre num sábado à tarde, esse compromisso de todo mundo já vai ser uma coisa meio sagrada. Agradecer a Metrópole e a Mário pela inovação, né? De trazer sempre coisas novas para a rádio. E eu também quero aproveitar, me permita, Mayara, porque Sim. você me convidou e está sendo para mim um momento muito alegre. Primeiro por estar aqui com você, com o Garrido, com esse pessoal que está aqui, todo o Dilson que eu estou conhecendo agora, não é? E todos que estão participando. Quero agradecer e também dizer que Mário Kertes acertou na música ao aceitar a sua ideia e colocar a Rádio Metrópole à disposição. Vai, sem dúvida nenhuma, bombar. E eu estarei aqui sempre à sua disposição. Agradeço a todos que estão nos ouvindo.